Oi, gente! Hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho, tá? Sobre a questão das sementes para a formação de plantas para cavalo. Cavalo ou porta-enxerto, né? A gente costuma aí chamar de cavalo para muda, que vai receber aqui, olha, gente, o nosso enxerto, né? Foi criado esse nome popular pela questão de que é a planta que vai carregar o enxerto. Então, sempre a gente chama de cavalo para a planta aqui, ó, que vai carregar o enxerto, que é o cavaleiro, tá, gente? Então, como é que é aí esse processo, né, para você estar conseguindo sementes de qualidade, gente? Semente de qualidade para cavalos. Tem muita gente que acha que qualquer semente de flor simples serve para cavalo. Então não é bem assim. Se você quiser aí ter um cavalo aí de qualidade, né? Quiser ter um cavalo melhor, melhorado, que você vai poder usar ele mais cedo, você tem sim que comprar semente selecionada, tá? Tem que procurar aí uma pessoa que realmente seja um fornecedor conceituado, procure informações, procura ver, né, as plantas que a pessoa colheu aquelas sementes, porque tem muita gente que hoje, né, vende aí semente para cavalo. Se for eu comprar semente para cavalo, o que que eu vou procurar? Eu, né? Então eu estou passando isso para vocês, como é que eu faria para comprar essas sementes. Primeiro, você procurar aí um produtor de preferência nacional, né? Porque eu acho que já está na hora da gente começar aí dar uma valorizada nos produtores nacionais. Tem muita gente aí que já está cultivando rosa do deserto há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8, 9, 10 anos e até mais. Então são pessoas que já têm ali no plantel uma genética melhorada, né? São pessoas que já têm ali plantas que já foram selecionadas para cada coisa. Gente, para cada coisa tem a seleção das matrizes. Se você quer ter flores com essas pétalas aqui, olha, pontiagudas, então você vai ter que selecionar matrizes que tenham essa característica para você ir cruzando e ir apurando, né, essa genética. Ah, eu quero produzir plantas pequenas. Então a pessoa vai ali, vai pegar aquelas plantas que tem flores bonitas, mas que são plantas mion, né, que a gente chama, aquela planta mionzinha, que tem aquela flor ali maravilhosa, mas que não é uma planta que cresce muito. Às vezes a planta tem ali 5, 6, 7 anos e ela continua sendo uma planta pequena, né? Então, para tudo, gente, tem uma seleção. E para cavalo não é diferente. Não é diferente. Você pode usar semente de qualquer flor simples para a produção de cavalo? Você pode. Mas, digamos que você vai passar muito mais tempo ali cuidando, né? Porque talvez a planta não vai te dar aquele crescimento que você esperava. Porque quando a gente faz ali uma seleção, vou estar mostrando aqui para vocês uma planta. Antes a gente buscava, né, mais a questão das plantas que tem aquele caudex mais gordo, né? Hoje a gente já vai buscando outras características. Essa planta aqui, olha, eu fiz a polinização aqui, olha, para cavalo, tá? Essas aqui é para cavalo, mas não é para venda, tá, gente? É só para minha produção mesmo. Olha aqui, eu escolhi essa planta por quê? Primeiro, porque ela tem um caudex que você vê que ele é bem robusto, né? Ela não é uma planta nova, é uma planta que já tem, né? Aí por volta de 6 anos para mais. Então, é uma planta que já está madura para estar produzindo aí semente, né, de qualidade. A planta jovem vai dar semente boa, mas para matrizes assim, para esse tipo de finalidade, se a planta já for uma planta mais madura, ainda é melhor, tá, gente? Outra coisa, você vai ver também a planta que tem uma semente grande, porque você não está avisando nessa hora aqui cor de flor.
você está visando tamanho de porta-enxerto, tamanho de cavalo. Então, se você tem uma semente grande, automaticamente, né, as mudas, as plantas vão ser maiores. Então, primeiro, você vai ver uma planta que tem um bom crescimento, um bom desenvolvimento de caudex. Segundo, você vai fazer ali a primeira polinização, você vai observar se essa planta tem umas sementes graúdas, né? Então, é um dos pré-requisitos para você ter uma boa semente para cavalo, sementes grandes. Depois, gente, o que que a gente vai ver? É a questão também da formação dos galhos, né? Hoje a gente vem buscando outra estrutura, porque tem plantas que enramam muito, né? Então acaba a gente tendo aquele trabalho de estar tirando os brotinhos, acaba a gente tendo que, às vezes, até deixar algumas cicatrizes na planta, porque a gente tem que fazer, olha, a retirada desses galhos. Então hoje a gente está buscando também essa outra característica de plantas que não criam, né, muita ramificação, que ela engrossa aqui mais, olha, esse galho principal, né? Que fica muito mais fácil depois da gente estar trabalhando e fica também uma planta, né, com menos cicatrizes. Só que isso está sendo apurado, né? Está sendo apurado aos poucos, não é uma coisa rápida. Para você apurar uma genética de uma rosa do deserto, é um trabalho de anos. Não é que você vai fazer uma polinização hoje, aí daqui mais um ano você faz outra e pronto, já apurou. Não, gente. São umas 5 gerações aí para você estar melhorando, né, apurando a genética de uma planta. Então, quando você for comprar semente para cavalo, se fosse eu tô falando como se fosse eu, tá, gente? Eu procuraria, né, um fornecedor que eu tivesse já uma certa confiança, procuraria ali referências. Não adianta você perguntar para o vendedor, como tem muita gente que pergunta, eu sei porque eu recebo, né, essas perguntas aí diariamente. A pessoa pergunta para o próprio vendedor, suas sementes são boas? Suas sementes são de qualidade? Suas sementes... Gente, se o vendedor for desonesto, se a semente não for boa, ele jamais vai dizer para você, né? Então eu acho que é uma pergunta que nem convém você fazer para o vendedor. Aí você tem que fazer uma pesquisa, ver quem já comprou daquele vendedor, qual foi o resultado, vai lá no Face, dá uma olhada se a pessoa tem postagens, né, de plantas, se realmente a pessoa cultiva plantas. O bom vendedor, né, de planta para cavalo, ele vai, como não são muitas plantas, porque ele não está visando ali questão de coloração de flores, ele está visando questão de estética da planta, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai estar ali mostrando para você, olha, gente, que nem eu estou mostrando aqui, olha, as sementes para cavalo estão sendo produzidas aqui, olha, dessa planta. Você já vai estar vendo a estrutura da planta que você está comprando, né? Você olha uma vagem dessa, olha aí, bem gorda. Então, você já sabe que vai ser ali uma semente mais graúda, mais granada. Tem umas que não são muito grandes, mas são bem gordinhas, né? Então, esses detalhes, esses pequenos detalhes, são importantes para você estar fazendo aí uma boa compra, tá? Então, não se engane de achar que toda semente de flor simples, ela vai ter um bom desenvolvimento para formação de cavalo, porque não é assim que funciona. Você pode usar sim, mas você pode demorar muito mais tempo, né, cultivando. Uma semente aí de boa qualidade, a planta com 10 meses a 1 ano, dependendo do crescimento da planta, você já consegue, né, utilizar algumas ali para fazer cavalo. Agora, se você pega ali uma semente que não vem de uma boa genética, eu não vou nem falar de qualidade, tá, gente? Eu vou falar de genética, porque não é questão de qualidade. A pessoa pode vender uma semente para você de ótima qualidade, mas a genética não é boa para a formação de cavalo, tá? Então, fique bem claro isso.
que eu não tô falando que as sementes não são de qualidade. Elas só não têm aquela genética que você espera, né, de uma planta ali para cavalo. Porque quando a gente está querendo fazer enxerto, que a gente está preparando planta para cavalo, a gente logo fica esperando o crescimento rápido, né? E às vezes não acontece por conta disso, porque a semente é boa, é de boa qualidade, germina bem, as plantas estão bonitinhas, mas não cresce na velocidade que a gente precisa, né? Então é isso, gente, eu vou estar finalizando aqui, olha, o nosso vídeo com a belíssima Canarion. Gente, pensa que essa flor é linda. Tem planta que a gente só consegue ver mesmo a beleza dela quando a gente vê de perto. Mas é muito, muito linda, ó. Então é isso, gente. Grande abraço aí e até o próximo vídeo.